Fala pessoal, Feneric aqui. Nesse vídeo e no próximo nós vamos ver a implementação de um painel gráfico. É um painel gráfico simples, mas com bastante potencial. Então no primeiro vídeo a gente vai ver como implementar o retângulo de fundo desse painel e na sequência, no próximo vídeo, a gente vai ver como efetivamente colocar as informações dentro desse painel. Então vamos para o vídeo. Bom, então vamos lá. O nosso objetivo aqui é criar um painel e vai ser um painel bem simples. Eu vou colocar só 3 informações nesse painel. Eu vou colocar qual que é o símbolo do gráfico no qual ele está colocado, qual que é a cotação desse símbolo, cotação atual, e a nossa posição nesse símbolo, se a gente está comprado, vendido ou se não está posicionado. Então o que a gente vai querer fazer é desenhar no canto inferior esquerdo do gráfico um retângulo. Primeiramente a gente vai desenhar um retângulo e dentro desse retângulo a gente vai colocar as informações, essas 3 informações que eu passei. Eu vou colocar só essas 3 e aí eu vou deixar para vocês aumentarem isso, colocarem mais informações. Eu sugiro vocês usarem o vídeo 6 da série Introdução MQL5, onde eu ensino a fazer um script para resumo de negociações, mostrando o lucro do dia, perda do dia. Então pegar essas informações através daquele código e colocar essas informações nesse painel que a gente vai criar. Então eu vou fazer um bem simples e vou deixar para vocês implementarem mais coisas e deixar esse painel mais completo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui o MetaTrader e o editor lado a lado. Por quê? Porque conforme eu for alterando o código, eu vou recompilando e eu quero ver no gráfico que mudanças isso vai causando no nosso painel. Quero acompanhar constantemente se a gente está alterando corretamente o nosso painel. Então eu vou deixar eles lado a lado. Vamos criar então aqui um novo arquivo. Eu vou criar um robô, vou chamar ele de painel. Ele não vai ter nenhum parâmetro de entrada. Beleza, criamos o nosso código aqui. Aqui a gente tem 3 funções, a função onInit, onTheInit e onTick. O que a gente vai ter que fazer em cada uma delas? Primeiro, na onInit, a gente vai ter que criar os objetos que compõem o painel. Perfeito. Na onTheInit, o que a gente precisa fazer? A gente precisa deletar os objetos criados. Por quê? Porque quando o usuário tirar o robô do gráfico, a gente quer que o painel também saia do gráfico. Então a gente tem que deletar todos os objetos que a gente criou. E por fim, na onTick, o que a gente precisa fazer? A gente precisa atualizar as informações do painel. Então a cotação do ativo, por exemplo, ela vai mudar constantemente. E a gente precisa atualizar essa informação no nosso painel. Perfeito. Então esses são os 3 passos que a gente precisa fazer para construir um painel que se atualiza a cada nova cotação do ativo, a cada mudança de posição, enfim, a cada informação que ele registra, essa informação tem que ser atualizada. Então vamos começar. Então vamos começar criando o painel. Vamos começar criando o retângulo de fundo do painel. Para criar um objeto gráfico, nós usamos a função objectCreate. Então nessa função nós passamos o chartID, que é o ID do gráfico. Esse valor vai ser sempre 0, porque a gente sempre vai trabalhar com o gráfico atual e quando a gente passa 0, a gente informa o ID do gráfico atual. Em seguida, o nome que a gente vai dar para esse objeto. Eu vou chamar, como é o fundo, o retângulo de fundo do nosso painel, eu vou chamar ele de background. Na sequência, qual é o tipo de objeto? O tipo será o rectangle label. Por que rectangle label e não somente rectangle? Porque a gente quer desenhar um retângulo que fica sempre no mesmo lugar do gráfico. Independente do preço continuar se movendo, novas velas se formarem, a gente quer sempre que o retângulo fique fixo. Então, para isso, a gente usa o objeto do tipo label, porque o label, a coordenada dele é com base no gráfico, ele vai ficar sempre fixo num ponto do gráfico. Na sequência, em qual janela? Como é a janela principal, será 0. Na sequência, a gente passa a posição do nosso retângulo. Só que a gente vai fazer isso posteriormente, então eu vou passar como 0 aqui inicialmente. Com isso, temos um objeto. Só que é sempre interessante, quando criar um objeto, checar se essa criação deu certo ou não. Então, se ela deu errado, nós retornamos init failed. A gente só segue com a implementação do robô, só segue com a execução dele, se a função retornar verdadeiro, se ela executou corretamente. Beleza. Na sequência, nós vamos ter que definir algumas propriedades desse retângulo. Que propriedades nós vamos definir? As propriedades que determinam a posição desse retângulo no gráfico. A gente quer um retângulo que fique aqui no canto inferior esquerdo, próximo da borda. Então a gente tem que definir as propriedades para tal. Então, para definir essas propriedades, vamos criar algumas variáveis. Eu criei aqui 4 variáveis. A variável ΔX, ΔY, XSize e YSize. O que elas querem dizer? Primeiro, as variáveis size determinam o tamanho do retângulo. Então, a gente vai ter um retângulo de 200 por 200 pixels.
E as variáveis ΔX e ΔY representam a distância em pixels entre o início do retângulo e o canto do gráfico. Então, a ΔY representa a distância entre o eixo Y e o retângulo, enquanto a ΔX representa a distância entre o eixo X sempre horizontal, eixo Y vertical, entre o eixo X e o retângulo. Então, como que a gente define essas propriedades no nosso retângulo? Eu já inseri aqui todas as funções que a gente vai precisar. Então, primeiramente, sempre que a gente precisa definir uma propriedade de um objeto, a gente usa as funções object_set alguma coisa. Se essa propriedade é inteira, a gente usa a função object_set_integer. Se a propriedade é um double, object_set_double. E se a propriedade é um string, object_set_string. No caso, como todas as propriedades que vamos definir são inteiras, a única função que eu usei aqui é object_set_integer. Então, nós passamos o chart ID, sempre 0, o nome do objeto, background, a propriedade que a gente quer definir, eu já vou explicar cada uma delas, e na sequência o valor dessa propriedade. Então, primeiro, a propriedade corner, o que isso quer dizer? Isso é o canto do gráfico que a gente vai levar em referência para desenhar o nosso retângulo. Como eu quero desenhar ele no canto inferior esquerdo, eu passo a propriedade corner left lower, ou seja, inferior esquerdo. Na sequência, x_distance e y_distance. Isso determina a distância entre o canto que a gente escolheu, entre o canto inferior esquerdo no caso, e o início do desenho do retângulo. O retângulo ele é desenhado com base no ponto superior esquerdo dele. Então a gente vai ter que passar essa distância aqui de forma que o retângulo vai ser desenhado à direita e abaixo dessa posição. Então primeiro, a distância x, ΔX, é essa distância, a distância entre essa borda e o início do retângulo. É a distância x, é a distância que ele fica no eixo x em relação ao canto. Então, como ele vai ser desenhado à direita, a gente só precisa passar o valor que a gente quer de distância aqui, que no caso é 10 ΔX. Agora, no caso da distância em relação ao y, a distância vertical em relação ao canto, a gente tem que passar o ΔY mais o y_size. Por quê? Porque o retângulo vai ser desenhado abaixo do ponto que a gente passar. Então, além do delta, que é a distância em relação à borda, a gente tem que passar o tamanho inteiro do retângulo, tem que passar essa soma, uma vez que o retângulo vai ser desenhado abaixo. E aí, na sequência, as últimas duas informações é o x_size e o y_size. Eles determinam o tamanho do retângulo, então x_size e y_size são as variáveis que a gente criou. E por fim, uma coisa que é interessante ser colocada é a função chart_redraw. Essa função a gente coloca depois de criar todos os objetos, para garantir que o gráfico vá ser redesenhado e dessa forma apresentar os objetos criados. E a última coisa, antes da gente compilar o nosso código pela primeira vez, sempre é importante colocar a função para deletar o objeto, de forma que se a gente recompilar o código, o robô exclui os objetos criados anteriormente e os recria novamente. Então a gente usa na onTheInit a função object_delete e passamos chart ID 0 e o nome do objeto. Compilamos, perfeito, nenhum problema de compilação. Vamos agora colocar o nosso robô no gráfico e, perfeito, criamos um retângulo de 200 por 200 no canto inferior esquerdo a uma distância de 10 pixels da borda no eixo vertical e no eixo horizontal. Perfeito. Agora vamos definir algumas outras propriedades desse retângulo. Eu coloquei aqui 3 novas propriedades. A primeira é a cor de fundo dele, para trocar esse cinza por amarelo. A segunda é o tipo de borda que a gente vai usar. Aqui, repare que o retângulo ele parece que ele está deslocado em relação ao fundo. É porque isso é determinado pelo tipo de borda do retângulo. Eu quero que o retângulo fique liso, sem nenhum deslocamento, sem parecer que ele está nem para frente nem para trás. Então eu vou usar o tipo de borda flat, ou seja, plana. E por fim, a cor da borda. Eu vou colocar como preta a cor da borda. Vamos recompilar. Agora temos um retângulo flat, um retângulo plano, com borda preta e fundo amarelo. Perfeito. Então foi isso, pessoal. Essa foi a primeira parte, onde a gente viu o retângulo de fundo, e vai ter um segundo vídeo, onde a gente vai ver como de fato colocar as informações dentro do painel. Então se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe seu like se você gostou do conteúdo, e se você ainda não faz parte dos grupos do WhatsApp e do Discord, entrem nos grupos, o pessoal está sempre discutindo bastante programação lá, então se você é iniciante e precisa de ajuda, entre, que o pessoal está sempre ajudando, e se você já tem mais experiência, entre também para poder ajudar o pessoal que está começando. Até o próximo vídeo.